Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo por aí? Vamos dar sequência, então, à nossa matéria. A gente já está na finaleira aí, então hoje eu já quero ver com vocês o melhor dia para a gente fazer a nossa prova. Eu andei pensando ali em quinta ou sexta, aí queria ver aí o que fica melhor para vocês, se é na quinta ou na sexta. Se ninguém... Eu preferiria na quinta. Era isso mesmo que eu ia falar, Elson. Se ninguém opinar, eu prefiro que seja na quinta também. Que daí Eu qualquer prefiro na coisa... quinta, porque Sim. sexta-feira é foda. Não, Sexta-feira o cara tá embaladinho no final de semana. não, e fora isso, né, cara? Daqui a pouco, cara, sexta-feira a gente pode resolver algum problema, alguma coisa, né? A gente tem um dia a mais aí para resolver alguma coisa. Então, pessoal, vou marcar a prova de vocês aí para quinta-feira. Então, naquele mesmo esquema, o que eu ia dar de horário de atendimento, eu vou colocar 2 horas a mais na prova para vocês. E eu acho muito pior, porque agora é prova é só teórica, né? Só questões ou que tu tem que escrever, ou que tu tem que ler muito e pesquisar na apostila. Eu acho mais difícil do que o cálculo. E eu acho que leva mais tempo. Mas eu acho que também eu vou enxugar mais agora. Não vou botar 5 questões. Para não ficar tão pesado. Então, até quarta a gente finaliza aí nossa matéria. Não falta muita coisa. Então, vamos lá, né? Hoje a gente tem algumas questões também para vocês. A gente vai falar aí de 2 ou 3 processos, eu acho. A gente tem mais processos ainda para falar. Mas a gente fala aí terça e quarta a gente já termina. Quinta a nossa prova, então, vocês vão ter 2 horas a mais, que vai ser os horários de atendimento. Né? Eu acho que como não tem cálculo, o horário de atendimento ele vai ser mais importante na prova, né? Lá somado à prova, a gente vai ficar com 3h40 para resolver a prova na quinta-feira. E aí, sexta-feira, a gente aborda a prova, algumas a gente tem algum tempo de corrigir aí se deu alguma falha. Se vocês acham que precisa de outro trabalho adicional também, a gente aproveita e faz na sexta-feira. Eu acho que a prova vai valer 5 pontos. O resto vai ser de trabalho. A gente já tem 3 pontos. Hoje eu acho que tem mais um. Hoje tem mais um. Depois, amanhã, a gente dá mais outro. Quarta, a gente dá uma folguinha de questões. E quinta, temos a nossa prova. Sexta, a gente aí, se não tiver nada, eu trago alguma curiosidade, alguma coisa para vocês, para complementar o conteúdo. Seja de usinagem, seja de fundição. Ei, Todo ô, mundo... Leonardo, Opa, Elcio. posso dar uma sugestão? Claro, fica à vontade. Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Melhor a gente se olhar, né? Cara, tu tinha falado lá no início da aula, da tua matéria, a respeito de currículo, de ensinar a montar um currículo Ótimo, legal e tal. Eu achava ótimo, interessante tu dar umas ideias pra gente aí. ótimo. Vamos fazer isso na sexta-feira, então, né? O que tu acha? Pô, por mim, beleza. Ver Tranquilo? com a gurizada aí se a galera tá de acordo. Oh, seria muito bacana, cara. Pô, ficaria muito legal. Muito legal. Pô, eu já até vou dar uma pesquisada essa semana aí também no LinkedIn, ver o que tem. Vocês devem estar na finaleira aí também, né, cara? Turma 8, que já deve estar finalizando o curso, eu acredito eu ou não. Como é que estão? Tô no... Não, a gente tá no primeiro semestre. No primeiro semestre, beleza. Não, mas isso é bom, eu vou trazer o LinkedIn também para vocês verem como é que tá
a área da mecânica também de emprego, quais regiões, como o cara procurar, Ah, legal, legal. aí vejo o que eu acho. Nossa, Também pode crer. já faço uma fofoca lá com meu irmão, ver como é que tá lá na serra também, as coisas, só para dar como é que tá as coisas aí para questão de emprego aí para a galera da mecânica. Ah, pode crer. Show de bola. Beleza? Então, Beleza. que o pessoal acha aí? Alguém. Eu acho que tá legal, cara. Ficou uma baita proposta aí. Por mim tá de boa. De boa, tranquilo, tranquilo. Pô, essa semana eu vou dar uma pesquisada legal nisso. Fazer um currículo legal, ver o LinkedIn aí também, que é o Facebook dos empregos. É legal, galera. Vocês vão gostar. Bueno. Então, pessoal, só para confirmar, a prova é quinta-feira, hein? No horário da aula, vocês vão ter 2 horas adicionais. E acredito que vai ser isso. Acho que foi o melhor para todo mundo mesmo. Buenas, chegando Tranquilo. agora. E aí, Helena? Quinta prova, então. Quinta-feira a prova. Sexta-feira eu vou trazer para vocês alguma coisa assim como, claro, é isso aí, né? Talvez tenha gente que já sabe, mas, por exemplo, como elaborar o currículo, como mexer no LinkedIn ali, sabe? Como Ah, procurar as vagas de emprego certeira ali, né? Tu ter uhum. algum norte. Eu acho que foi, como eu disse aquela vez, né? Foi uma coisa que nunca foi mostrado para mim. E eu senti muita falta. Então, eu acho que é uma coisa que pode agregar vocês aí, sabe? Só uma pergunta, qual o horário da prova vai ser? Horário Então, das às 19, 19? às 19 horas. Até que horas? Vocês vão ter 2 horas adicionais. Vai até 9h40, acho que é, né? Não, 10h40. Tá, não? 10h40. Tá, Exato. não, tá tranquilo. É que eu chego lá pelas quinta-feira eu trabalho. Eu vou chegar quase 8 horas, 40, Não, mas 17h40 por aí. não, tá tranquilo. Vocês vão até as 10h40. E se for o caso, doe esse tempo a mais também. Não, 10h40 tá bom, top. Sim, sim. Então, acho que é isso aí mesmo, né, Leandro? Tá legal esse dia aí. Então, não, show, show. Aí nem esquenta, se tu precisar de mais algum tempo ali, o cara fica aí também, né? Não tem galho. Bele- Ok. Beleza, então, rapaziada. Estamos acertados. Qualquer sugestão, se tiver com vergonha de falar, e pode mandar no Whats também. Não tem problema. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, vocês estão vendo na minha tela da apresentação? Sim. Sim. Beleza. Hoje a gente vai abordar aí 3 processos que faltam e mais alguns exercícios também. É, Então, pessoal, já que a gente já discutiu essas coisas da prova, né, data, vamos dar sequência, então, nos nossos processos de fundição. Agora, inicialmente, a gente vai falar dos processos de fundição em molde de gesso, né, que é um processo bem interessante, até eu mesmo não conhecia, e é bem legal esse processo. Então, pessoal, o que acontece é que, segundo o que a gente tem na literatura, né, os processos de fundição em molde de gesso, eles caracterizam, né, um dos processos mais antigos que existe. Até lá na apostila tem uma colocação que o processo ele foi inventado pelos chineses, não sei quantos mil anos atrás, e que desde o princípio, né, o que importa mesmo da gente saber ali é que desde o princípio essa técnica ela é utilizada ou foi utilizada para fabricar peças a partir da fusão de materiais, né, ou seja, lá quando tu funde um material, só que essa técnica é
limitada somente a materiais não ferrosos, né? Ou melhor, de metais não ferrosos, não é qualquer material também. Ou seja, né, aí a gente já pode ter uma ideia de que esses processos não envolvem, como é que eu vou dizer, temperaturas tão elevadas, né, pessoal? Não, pelo menos não as maiores temperaturas, né? Porque metais não ferrosos, como por exemplo o alumínio, ele tem um baixo ponto de fusão. Não é um ponto de fusão muito alto, ou seja, ele não precisa de uma temperatura tão elevada para se fundir. Esse é o primeiro ponto, né, da fundição, dos processos de fundição em molde de gesso. Então, esse processo, né, ele é muito semelhante à fundição em areia verde, aquela conforme nós tínhamos vistos lá nos processos de fundição em areia. Mas só que, basicamente, né, pessoal, a grande diferença é que aqui a gente utiliza o gesso, né, como material de moldagem, ou seja, o nosso material do molde, e lá a gente utilizava uma areia comum, que não tinha nenhuma espécie de tratamento. Então, essa técnica, ela pode ser utilizada tanto para a gente produzir peças, não vou nem falar muito pequenas, vou falar muito leves, né, que vai de dezenas de gramas, até algumas peças mais pesadas. Se eu não me engano, é cerca de 7 a 10 quilos, os maiores pesos, as maiores massas que a gente pode utilizar no que diz respeito à peça, né? E a gente vê que não é uma massa tão elevada, né? Não é um material pesado. A gente está falando aí de materiais, de peças não muito pesadas, né? Se a gente vai comparar com outros processos, a gente consegue produzir peças ainda mais pesadas. Por exemplo, né, pessoal, que tipo de peça que a gente pode confeccionar com essa técnica? Vamos pensar em peças menores, por exemplo, engrenagens, algumas engrenagens que não são tão grandes, claro. Existem engrenagens aí de gigantes. A gente está falando das engrenagens mais comuns. Algumas válvulas também que são pequenas, alguns acessórios. Eu vi que o pessoal utiliza muito essa técnica para fazer ornamento. Acho até que esses moldes aí que estão na figura deve ser alguma espécie de ornamento, né? Exceto esse aqui bem da direita. Esse aqui parece um vaso. Esse outro aqui parece, não sei, parece um santo, talvez, alguma coisa do tipo, né? Dá para É o que parece ali. É o que está aparecendo, pelo menos. Então, só que essa técnica de produção, né, ela também é bastante utilizada para confeccionar esculturas, por exemplo, esculturas metálicas. O que eu acho que até esse molde aqui deve ser alguma escultura, uma espécie de ornamento ali, né? Isso porque, pessoal, essa técnica de fundição a gesso, ela também é considerada uma técnica de fundição de precisão, né? Onde a gente pode produzir superfícies muito lisas, ou seja, né, que tenha aqueles detalhes superficiais mais visíveis, onde a gente consegue esse acabamento, né, esse nível de detalhamento. E até mesmo, pessoal, algumas pequenas texturas, às vezes, que não são notadas, que não são possíveis com outros processos, com esse processo a gente consegue fazer. Então, geralmente, né, a fundição em molde de gesso ela é utilizada ou, ou a gente usa essa técnica, né, quando a gente necessita ou precisa de um melhor acabamento superficial e de uma boa precisão dimensional também. Sempre que a gente está falando de técnica que consegue produzir peças pequenas, eu acho que a gente já pode associar, né? Bom, se essa técnica ela é capaz de produzir uma peça pequena, uma peça muito leve, então a gente já tem que pensar, opa, então essa técnica ela tem que ter um acabamento superficial bom, né? Porque peças pequenas geralmente têm detalhes aí muito pequenos, né? E tem que obedecer a precisão dimensional, porque isso é extremamente importante quando a gente está falando de um componente pequeno, né? Isso acaba se tornando mais, como é que eu vou falar? Em peças menores, a nossa tolerância dimensional ela é ainda mais restrita do que numa peça grande, por exemplo. Por exemplo, quando a gente está construindo aí uma casa, se a gente vai lá e erra o muro por 1 milímetro,
grande coisa, né, cara? Grande coisa errar 1 milímetro no muro. Mas aí tu tá lá numa peça, produzindo um eixo, tu erra 1 milímetro, Deus o livre. Tu, de repente, dependendo da aplicação da peça, tu matou a peça. Pode ter errado completamente. Então, se a gente está falando de peças cada vez menores aí, coisas cada vez menores, a precisão dimensional ela acaba se tornando mais importante. Então, pessoal, mas por que que isso acontece, né? Porque o gesso, ele tem uma condutividade térmica muito baixa. O que que isso significa, né? O gesso, ele não conduz o calor muito bem. Ou melhor, né? Ele conduz o calor de uma maneira muito ruim, né? Tanto que, digamos assim, se a gente tem uma parede de gesso, por exemplo, um lado da parede está quente, isso significa que o calor vai demorar muito tempo para atravessar essa parede e ir até o outro lado dela. Isso que é ter uma condutividade térmica baixa, né? E no caso do gesso é muito baixo. Então, quando a gente coloca metal líquido lá dentro, né, dentro do molde, o metal ele esfria de um modo mais lento. Quando a gente compara a taxa de resfriamento com um molde de areia verde lá, por exemplo, isso permite que o metal se mantenha líquido por mais tempo, é claro, dentro de um molde de gesso, né? Ou pelo menos com uma viscosidade mais baixa dentro desse molde, já que esse metal ele vai demorar a perder esse calor, né? Eu estou falando do molde de gesso, né? Lá dentro o metal ele vai demorar a perder o calor, então ele vai ficar líquido por mais tempo, ou pelo menos, né, a viscosidade dele vai ser muito baixa, ou vai ser mais baixa por um período maior. E isso permite, né, que o metal, esse metal líquido, ele preencha algumas partes mais difíceis de serem acessadas, né? Ele vai ter mais tempo para fazer isso. E a gente está falando aqui de uma parede fina, ou de algum detalhe na peça, por exemplo. E essa é uma característica muito importante, né? Porque, o que eu disse para vocês, a gente consegue produzir peças aí complexas, né? Com nível de acabamento muito bom, com uma precisão dimensional ótima. E essa característica de baixa condutividade do gesso, ela influi diretamente nesse resultado. Outra grande vantagem também que a gente tem associada a esse processo é a própria versatilidade do processo, né? Onde, por exemplo, a gente viu, né, onde a construção dos moldes de gesso, ele pode ser em modelo permanente, né? A gente tem aqueles modelos permanentes, conforme a gente viu lá no início, em areia verde, ou em modelos que a gente chama de modelos perdidos, né? Como a gente viu o modelo de cera, por exemplo. Então, isso permite, né, nos dá a possibilidade de variar a técnica de moldagem, não se limitar somente a aquelas peças lá que são aos modelos permanentes, né, permanentes. A gente pode utilizar ceras também que, dependendo do processo, pode ser vantajoso para nós. Por outro lado, né, perdão, galera. Por outro lado, né, os moldes de gesso, eles têm, como é que eu vou dizer, uma relativa baixa permeabilidade, eh, que eu não sei se você lembra, né, mas é aquela capacidade que o molde tem de deixar os gases passarem, por exemplo. Vocês lembram lá, a areia tinha uma boa permeabilidade, a areia deixava os gases que eram provenientes do processo passarem, né. Aqui não, aqui a gente não tem aquela capacidade, né, os moldes de gesso não têm uma alta permeabilidade, muito pelo contrário. Isso significa, pessoal, que quando a gente está projetando um molde, aquele sistema de canais, aquela alimentação portanto, a gente tem um sistema de remoção dos gases, se torna bem mais complexo do que nas outras técnicas de fundição. Mas ainda assim, a maior desvantagem desse processo, né, é que ele só é utilizado, né, para fabricar peças a partir de materiais não ferrosos, como a gente viu, os quais têm uma temperatura de fusão que é relativamente baixa,
como eu falei para vocês, do alumínio, né? A temperatura de fusão do alumínio é bem menor do que de um aço, por exemplo. Claro, a gente está falando assim, em linhas gerais, né? Para vocês terem uma ideia, né, a temperatura máxima que a gente pode colocar aí num molde de gesso é de cerca de 1.200 graus Celsius, não é grande, tem materiais com temperatura de fusão mais elevada, né? E se a gente fosse fabricar uma peça, por exemplo, né, de um material cuja temperatura de fusão ela é maior do que 1.200 graus Celsius, a gente pode derreter o molde de gesso, a gente pode degradar ele de uma tal maneira que o processo é completamente perdido. E não só isso, pessoal, o gesso ele tem um elemento lá na composição dele, né, que é o enxofre, né, e digamos assim, se a gente fosse fundir, né, um material ferroso, por exemplo, um aço, esse elemento, o enxofre, ele tem a tendência a reagir com ferro, né, de modo que esse material ele seria contaminado pelo enxofre, né, e esse material ele seria impróprio para o uso. Né, os altos e elevados teores de enxofre lá degradam o material, né, não, no caso, altera as propriedades dele, deixa ele um material mais pobre. Então, né, como a gente abordou, o gesso ele tem uma baixa condutividade térmica, né, isso significa que o metal ele demora mais tempo para esfriar e, portanto, para se solidificar, né? Isso afeta diretamente o tempo de produção, né? Dessa forma, a gente vai ter, digamos que a gente vai ter uma espécie de restrição associada ao próprio processo que atenua os volumes de produção. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É que, apesar de ser uma técnica, ela é boa em termos de materiais não ferrosos, né? Em ligas metálicas não ferrosas, o processo é bom, só que ele é um processo lento. A gente já está vendo aí algumas desvantagens dessa técnica. Né? A gente não consegue fundir ferro, materiais ferrosos, né? Que é muito utilizado na indústria metalmecânica. O processo produtivo ele é mais lento, né? A gente não consegue atingir altas temperaturas, então a gente já vai notando aí algumas peculiaridades desse processo, né? Então, né, no que diz respeito à moldagem desse processo, a mistura lá, ela é formada por gesso, uma porção de água também, só que a gente também tem algumas partes de materiais cerâmicos, né? Na verdade, são pós-cerâmicos, o pó de cerâmico, né? Que é adicionado a essa mistura justamente para dar alguma propriedade refratária desse material, do gesso, né? Ou seja, do molde. Isso que eu estou querendo dizer. Então, né, pessoal, essa mistura, quando ela é feita, a gente vai lá, mistura mecanicamente isso, ou com uma máquina, ou manualmente, né? Essa mistura, ela é derramada sobre o nosso molde, sobre o nosso modelo, né? Que pode ser de plástico ou de metal, nesse caso. Mas antes a gente tem que utilizar algum elemento para que essa mistura ela não cole no modelo, né? A gente até viu nos processos anteriores que a gente utilizava talco ou pó de grafite, né? E claro, esse modelo, perdão, ele está dentro de uma caixa, né? Aquela nossa caixa de moldar. Como essa mistura, né? Como tem água na mistura, ela é uma mistura bem fluida, digamos assim. A gente, ela flui muito facilmente e isso permite, né, que quando a gente coloque lá o gesso dentro da nossa caixa sobre a nossa peça, o gesso, como ele é muito fluido, ele vai penetrar nos detalhes do modelo, né? De tal forma, pessoal, que capture quase que completamente assim o detalhamento da superfície do modelo. Isso é muito importante em termos de precisão, né, pessoal? Em termos do acabamento, da gente ter uma repetibilidade do nosso processo, ter digamos assim, uma fidelidade do nosso modelo. Depois que a gente faz esse processo, vai lá, coloca
essa mistura lá que é fluida do gesso com água e também esse pó cerâmico que é adicionado, a gente vai esperar alguns minutos, não é muito tempo não, acho que no máximo meia hora, 30 minutos, para depois a gente extrair o modelo do molde, né? E depois disso, ou seja, depois que a gente remove o modelo lá do molde, o molde ele passa por outro processo que ele é levado para uma estufa, de forma que ele é aquecido, né? Também a temperaturas não tão altas, mas mesmo assim é de 160 a 380 graus Celsius, por aí, a 400 graus Celsius, de modo que a gente remova aquele excesso de água, né? Ou a umidade desse molde. A gente viu que ele tem uma mistura de água, né? Tem uma água lá. Então a gente tem que remover essa umidade, né? Então ele passa por esse processo de estufamento que a gente fala. É muito importante, né, que isso seja feito adequadamente, pessoal, porque a umidade ou essa água residual que tem lá, que sobra, ela pode gerar alguns defeitos na peça fundida, né? E o pior de tudo, pessoal, isso pode até ocasionar alguns acidentes, né, durante o processo de vazamento do metal. Como esse metal ele está a uma temperatura muito elevada, se o molde tiver alguma umidade residual, claro, alguma umidade residual sempre vai ter. Eu estou falando assim, um nível que seja prejudicial, né? Isso pode causar um acidente. A gente vai lá, invasa o molde, essa água ela pode evaporar assim, de uma maneira violenta, né? Isso pode, como a água ela se expande muito rápido, né? Ela vira o vapor ali, isso pode causar um acidente catastrófico lá. E pelo que eu entendi, né, pessoal, o molde de gesso, ele vai em uma porção de água maior, por isso que é mais importante a gente ficar atento com relação a esse processo. Então, né, depois do molde pronto, né, a gente vai lá, invasa o metal líquido, né, e claro, depois da solidificação, esse gesso ele é quebrado, de modo que a gente tem que remover essa peça fundida lá de dentro. Então, pessoal, aqui a gente já pode perceber que o gesso, ou esse molde de gesso, ele não pode ser reaproveitado, né, não pode ser reutilizado. Talvez passe por algum processo lá de recuperação, de repente triturar, mas pelo que indica na literatura é que esse molde não passa por um processo de reutilização, né? Ele é quebrado, jogado fora, mas em algum nível deve ter algum reaproveitamento desse material. O que mais eu vou dizer para vocês? Então, como a gente viu, pessoal, uma das principais desvantagens, né, da utilização do molde em gesso é que ele não é permeável, né? Como eu falei para vocês, ele não tem aquela capacidade de deixar os gases escaparem, né? Isso limita, essa propriedade do gesso limita a saída dos gases da cavidade do molde. Isso é um problema, né, para nós. A gente já tinha visto isso, que isso é um grande defeito, né? Pode gerar defeito nas nossas peças, no nosso processo. Então, a partir dessa desvantagem, né, pessoal, foram criadas algumas variantes desse processo, que está até aí na tela para vocês, que é o anti-oque e o gesso esponjoso. Então, pessoal, primeiro, né, usando o anti-oque, né, usando uma composição e tratamento especial do molde, que é conhecido como esse processo de anti-oque, né? Esse processo, pessoal, ele envolve o uso de cerca de 50% de areia misturada com gesso. Então, essa mistura, né, ela é aquecida esse molde, né, ele é aquecido no autoclave. Eu não sabia que era autoclave também, mas me parece que algum processo de aquecimento que envolve vapor, tu projeta vapor sobre a peça, em vez de ar quente, né, tu projeta um vapor quente, e aquilo ali é o que vai fazer a secagem do molde, né. E isso é feito, pessoal, de forma a gente obter um material mais poroso, pessoal. Eu não sei como, mas esse processo ele introduz, né, uma série de poros no gesso. E isso, pessoal, através desses poros, claro, não são poros de grandes dimensões, acredito eu,
né? Isso vai fazer com que agora os gases provenientes da fundição, né, do processo, eles tenham a capacidade de sair, né? Agora esse molde, ele vai apresentar uma certa permeabilidade, diferente de como era antes, né? E também, né, o segundo é utilizando um gesso esponjoso, como o próprio nome diz, né, onde nesse processo, pessoal, a porosidade do material ela é obtida a partir da adição de alguns detergentes à mistura, né, que retém o ar dentro do gesso. Ou seja, esse gesso ele vai ser produzido de forma a ter uma textura aerada, né, pessoal? Dá um exemplo de bem gordice aqui, tem aquele chocolate, né, pessoal? Lá o Temos que ser a marca que vem, parece que vem aeradinho dentro. É a mesma coisa aqui, só que a gente está falando de bolhas de ar bem menores, né? E acredito também que essas bolhas de ar, elas acabam se lá microconectando, né? Sejam interligadas. E depois, né, pessoal, quando esse gesso ele ficar duro, ou seja, né, quando ele se solidificar, esse molde, né, ele vai conter uma série de vazios, né, que são dispersos em toda a estrutura do gesso. Isso, pessoal, estou falando de uma maneira muito fina, de forma muito sensível, digamos assim. Não são grandes vazios dispersos lá dentro. São pequenos porinhos assim lá dentro, pequenas regiões aeradas, né, que vão permitir que os gases, que são provenientes da fundição, eles escapem, né, através do gesso. Talvez eles sejam até meio que imperceptíveis, assim. Eu não sei dizer porque eu nunca peguei, assim, um molde de gesso, né? Nunca vi. Então, esse é o nosso processo de fundição em gesso, né? Acho que é importante gravar aqui essas duas variantes do processo, que é antioque e gesso esponjoso. Também gravar, né, que aqui a gente não trabalha com metais ferrosos, somente metais não ferrosos, devido às temperaturas, né, pessoal, a gente não pode atingir grandes temperaturas, aqui temperaturas mais elevadas, e também porque elementos ferrosos, né, seriam contaminados pelo enxofre do molde. Acho que é só isso daqui, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí? Tem aqui alguns exemplos. Eu peguei só as imagens, não sei dizer do que é. Aqui parece uma espécie de vaso. Aqui deve ser algum ornamento, algum santinho, alguma coisa. E aqui parece ser mais uma peça mesmo, uma peça mecânica. Então, pessoal, a nossa próxima técnica, né, a fundição em cerâmica. Particularmente, eu achei a mais legal de todas. Olhem só as peças que a gente consegue produzir aqui. Isso aqui é muito bonita essa peça, brilhosa desse jeito aqui. Mas então, né, o que é a fundição em cerâmica, pessoal? Né, o próprio nome já diz, né, a fundição utilizando um molde, né, que é fabricado em cerâmica. Esse processo aqui, ele é muito semelhante ao processo de fundição em molde de gesso, é o que a gente viu anteriormente agora, de tal forma que o material cerâmico ele pode ser exposto a temperaturas mais elevadas, né, do que o gesso. A grosso modo, né, o material cerâmico, ele nesse caso ele vai aguentar mais temperatura do que o gesso, né, o molde de gesso. E principalmente por esse motivo, né, a fundição em molde cerâmico ela pode ser utilizada para fabricar peças em outros materiais, como por exemplo materiais ferrosos, né, que era uma limitação apresentada pela fabricação em molde de gesso. Também o ferro fundido, alguns os aços mais comuns, e que é bem interessante também, a gente consegue fundir
ou seja, fabricar peças de aço inox aqui, que tem uma temperatura de fusão bem mais elevada, né? E também outras ligas, pessoal, que são mais resistentes ao calor. Eu não peguei, assim, certinho quais, a lista completa de materiais, né? Deve ser muito ampla, mas aí tem os materiais mais básicos que a gente vê, assim, na indústria metal-mecânica. Também essa técnica de fundição, ela também demonstra algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Uma das principais desvantagens associada, né, à técnica de fundição em cerâmica é que ela é um processo muito caro, como a gente já consegue perceber isso, né? Porque se ela é uma técnica melhor do que a fundição em gesso, a gente já pode ter uma ideia que ela já é mais cara, né? Só que por outro lado, pessoal, esse custo, né, ele pode ser de certa forma reduzido, porque a partir da fundição em cerâmica, né, como de... Muito bem. Bom, façam bom uso da aula agora. Opa, Para todos vocês. Boa que isso? sorte. Mas eu tenho que tem vantagem e tem desvantagem. Desculpa, pessoal. A TV ligou do nada aqui. Bom, onde que eu tava? Ah, né, só que como esse processo, ele é muito caro, né? A fundição em cerâmica, só que por outro lado também a gente pode atenuar um pouco os custos envolvidos, né? Porque quando a gente utiliza o processo, a fundição em cerâmica, né, em molde de cerâmica, a gente pode eliminar algumas etapas que são ditas, né, etapas secundárias dos processos de fundição. Por exemplo, né, dar um acabamento lá na superfície, talvez não seja necessário aqui. Se a gente vai lá e faz um processo de fundição em areia verde, se a gente quer uma peça bonitinha, a gente vai ter que dar um processo de acabamento. Então, a gente já tem outro processo aí, outra etapa incluída no nosso processo. Aqui não. Aqui talvez a gente só faça o nosso processo de fundição e deu, tá pronto o material. Não precisa de mais nada. Então, a ideia, né, é se a gente sempre vê contrabalancear contrabalancear as vantagens e as desvantagens de cada técnica, né, para ver se essa técnica ela se aplica para nós ou não, para o que a gente está querendo produzir. No entanto, pessoal, apesar também desses custos elevados, né, a fundição ela também oferece, a fundição por cerâmica ela também oferece algumas vantagens. Por exemplo, eu vi que com essa técnica a gente consegue produzir peças com detalhes muito refinados, mais refinados do que a fundição em gesso. Por exemplo, aqui está naquela imagem ali, a gente está vendo, ó, essa técnica ela é capaz de produzir peças com superfícies bem lisas. Eu fiquei surpreso quando eu vi uma peça com acabamento espelhado produzida a partir de fundição. Eu acredito que aqui tem um processo de polimento, porque se não for, essa técnica é realmente surpreendente, pessoal. Mas mesmo assim, essa técnica aqui, sem dúvida, né, a que até agora demonstrou a melhor capacidade de produzir peças com o melhor acabamento superficial, né, dentre as que a gente demonstrou até agora, né? Por exemplo, pessoal, aqui peças que são utilizadas em aplicações onde a gente tem um controle dimensional muito elevado mesmo, né, peças de precisão que a gente chama. Essas peças, pessoal, elas são produzidas pela fundição em cerâmica, ou seja, a fundição em molde de cerâmica, né? Então, apesar mesmo que não tenha aqui esse acabamento espelhado, né, a gente tem uma precisão dimensional aqui extremamente controlada, que é muito boa mesmo. Sem dúvida, a melhor até agora. Eu acho que o que vale, né, e a gente tem essa não sei se tem esquemológico, né? A gente tem também uma variante do processo, né? A gente tem essas duas variantes que são apresentadas lá na apostila, que é o processo Shaw e o processo Unicast, onde diz, né, que os moldes eles são aquecidos
para que o álcool presente no catalisador evapore, resultando em uma malha de fissuras finas no molde, tornando permeável. Esse é o processo Scholl. E o processo Unicast é quando o molde é submetido a um banho químico, o qual reage com o catalisador e resulta em um material esponjoso e permeável. O que isso significa, pessoal? Que tem essas duas variantes aí do processo, né? Mas que durante o aquecimento, a gente tem uma etapa aí depois que tem que remover os produtos mais voláteis, né, da mistura, do molde, né? Para aí sim, depois a gente dar aquele nosso aquela etapa do forno lá. Primeiro a gente tem que remover esses produtos mais voláteis, que são alguns álcools, né? Alguns alcoóis. E depois a gente dá aquela finalizada no forno para ter esse molde realmente com as propriedades dele lá no final. Mas o que a gente tem que ficar mesmo desse processo é essa questão do acabamento, né, da precisão dimensional, que ela é a melhor apresentada até agora, que aquelas limitações apresentadas pelo molde de gesso, a gente consegue superar utilizando essa técnica que é fundição em cerâmica. Eu acredito que sejam essas principais características. Claro, ele é um processo muito caro, mas, né, talvez as vantagens dele aqui compensem essa principal desvantagem. Pessoal, eu já vou dar aqui para vocês, vou deixar para falar isso aqui amanhã, porque essa técnica aqui ela é mais complexa. E eu vou dar uns exercícios para vocês também. Como tem 4 exercícios, eu já vi aqui que é 15 para as 8, 10 para as 8. E talvez já fique um pouco apertado aí para vocês fazerem. E também tem que me entregar até hoje, por isso que eu quero que vocês façam no tempo de aula aí. Aproveitem, tirem print aí. Se der, me entrega aí até o fim da aula. Eu vou estar aqui para auxiliar também. Pessoal, vocês tiraram um print aí? Beleza, Professor, já tirei. tranquilo. Deixa eu ver aqui.